Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E aí, como que tá a temperatura por aí? Pessoal, para que dê uma esfriadinha, eu tô até de roupa de frio, ó. Mas eu confesso que eu amo o frio. Eu amo o frio porque no calor eu fico todo suado, eu sofro muito com o tempo quente. Então pra mim tá uma delícia como tá agora. Mas me conta aí, como que tá a temperatura aí onde você mora? Pessoal, o caso de hoje é mais um caso que envolve criança, então se você é sensível a esse tipo de conteúdo, eu recomendo que você não assista esse vídeo. A gente vai se encontrar em uma outra oportunidade, mas para quem vai ficar comigo até o final desse vídeo, como eu sempre digo, já pega o lencinho porque vai ser difícil segurar as lágrimas enquanto a gente conta aqui a história da Victoria Climbié. Victoria Adjo Climbié foi uma garotinha nascida no dia 2 de novembro de 1991 em Abobó, que é uma das cidades mais populosas da Costa do Marfim, um país africano que faz fronteira com países como a Libéria, Guiné e Gana. Ela era filha do casal Francis Climbié e Berté Amoise e tinha mais 6 irmãos. Quando a Victoria estava com 6 para 7 anos de idade, sua família recebeu a visita de uma tia chamada Marie-Thérèse Coual, que morava na França. A Marie, gente, também nasceu na Costa do Marfim, mas quando adulta, ela se mudou para a França com seus 3 filhos. E naquele país ela sobreviveu basicamente de benefícios sociais do governo. O encontro entre a Victoria e a sua tia Marie-Thérèse aconteceu porque a Marie viajou até a Bobó para assistir ao funeral do seu irmão, e então ela acabou dormindo uma noite com a família da Victoria. Nessa altura, a Marie estava com 41 anos de idade, e a Victoria ia completar 7 anos dali a alguns dias. Bom, o fato, pessoal, foi que a Marie conversou com o Francis e a Berthe, os pais da Victoria, e anunciou que estava disposta a levar um dos filhos do casal de volta com ela para a França, onde o escolhido teria a oportunidade de estudar e se tornar alguém importante. E isso, pessoal, se parece mesmo com aquelas histórias que lemos em livros, né? E por fim, a Victoria foi a sortuda por ter sido escolhida para mudar de vida. E é preciso dizer que os pais da menina ficaram muito felizes, porque imaginaram que a garotinha teria uma vida maravilhosa na França e desfrutaria de benefícios que eles mesmos nunca poderiam proporcionar a ela. Aquela adoção obviamente foi totalmente ilegal e por conta disso, a Victoria recebeu um passaporte francês com o nome de Ana Coual, já que a partir daquele ponto ela teria que fingir que era filha da Marie-Thérèse. Embora a gente saiba o seu nome de nascimento, a partir de então todos passaram a conhecer a menina com o nome de Ana, por todos os lugares que ela passou. Nos próximos anos, seus pais biológicos receberam apenas 3 contatos falando sobre a menina. E em todos esses contatos foram informados de que a menina estava bem e que gozava de boa saúde. Marie e Victoria Climbié chegaram em Paris, na França, em novembro de 98, e imediatamente a garotinha foi matriculada na escola do bairro. A essa altura, fica evidente que as intenções da Marie não eram das mais nobres, já que no dia seguinte ela esteve no atendimento social para solicitar o aumento do valor do benefício pago semanalmente pelo governo. Um dos diversos critérios para permanecer ou mesmo alterar os valores dos auxílios é justamente o de que as crianças estejam devidamente matriculadas e frequentando a escola. Mas em dezembro de 98, Marie começou a ser chamada na escola para justificar as inúmeras faltas da menina. E como a mulher não compareceu a diversas reuniões, em fevereiro de 99, a escola emitiu uma notificação para o Serviço de Bem-Estar Infantil. E com isso, uma assistente social foi designada para cuidar desse caso. A escola denunciou ao Departamento de Bem-Estar Infantil que a Victoria faltava muito às aulas e quando comparecia ao colégio, ela adormecia no decorrer das aulas. Mas no meio disso tudo, o diretor da escola se envolveu no caso
e explicou ao departamento que certa vez a Marie notificou a escola de que a garotinha tinha um grave problema de pele. E por isso, inclusive, no dia 25 de março de 99, a garotinha chegou na escola com a cabeça totalmente raspada e estava usando uma peruca para disfarçar. Bom, é óbvio que tudo isso era mentira, né, gente? E a Marie não tinha como comprovar nenhuma de suas alegações. E por conta disso, ela decidiu deixar o país o mais rápido possível. Inclusive, algumas das fraudes foram descobertas e quando elas fugiram do país, deixaram uma dívida bastante elevada com o governo francês. E também foram despejadas da casa onde moravam por falta do pagamento do aluguel. A verdade é que a Marie estava usando a menina para conseguir pensões alimentícias e outros benefícios do governo. Na última semana de abril de 99, Marie e Victoria chegaram na Inglaterra e se estabeleceram em Ealing, na região metropolitana de Londres. A moradia era bastante precária e provisória, e cerca de um mês depois, a Marie conseguiu uma moradia definitiva em um bairro chamado Brent, ainda nas dependências de Londres. É evidente que ela não tinha condições de manter os custos envolvidos nessa mudança. E por conta disso, a primeira coisa a fazer era conseguir algum auxílio moradia. No dia 26 de abril de 99, Marie visitou uma unidade de pessoas sem teto do Conselho de Ealing em busca de uma moradia gratuita. Ela conversou com a oficial Julie Winter e foi orientada a preencher um formulário para solicitação. Enquanto ela preenchia os papéis ali, a oficial ficou olhando para a Victoria e então a Marie explicou que a menina estava usando peruca porque seu cabelo era bem curtinho. Bom, mesmo antes de terminar de preencher a papelada, a oficial Julie já sabia que a Marie não estava elegível para o benefício, mas esperou que ela terminasse, levou os documentos para o seu superior e após a confirmação voltou com a informação de que não seria possível fornecer o benefício. Alguns anos depois, em seu depoimento, a Julie afirmou que tinha certeza que existia algo de muito errado com aquelas duas pessoas na sua frente, mas até então ela não fazia ideia do que poderia ser. Nas semanas seguintes, a Marie esteve por inúmeras vezes no Departamento de Bem-Estar Social de Ealing, e na grande maioria das vezes, a Victoria estava com ela. Como já sabemos, ela estava em busca de benefícios financeiros e também de moradia gratuita. Toda a equipe do departamento percebeu o quanto a Victoria estava com uma péssima aparência, e muitos deles desconfiaram da verdadeira relação dela com sua suposta mãe. Ainda assim, ninguém tomou a iniciativa de averiguar nada e até comentaram entre eles que provavelmente a Marie tinha levado a garotinha naquelas condições com a intenção de comover os oficiais e forçá-los a conceder benefícios financeiros. E a verdade é que era essa a intenção dela mesmo, tá, pessoal? Percebendo que a ajuda estava demorando a vir, a Marie finalmente decidiu procurar um emprego e rapidamente encontrou uma vaga aberta. No dia 8 de junho de 99, ela começou a trabalhar no Northwick Park Hospital. A Victoria inicialmente não foi matriculada na escola. Ao invés disso, ela passou a ficar aos cuidados de uma mulher chamada Priscilla Cameron. A Marie conheceu essa jovem enquanto trabalhava no hospital e decidiu contratá-la para cuidar da menina por quase todos os dias da semana. As coisas que até aqui já estavam estranhas, pessoal, começaram a ficar ainda piores. Por diversas vezes a Priscilla percebeu pequenos cortes nos dedos da Victoria, e quando perguntavam a Marie o que tinha acontecido, ela explicava que a garotinha tinha o hábito de brincar com lâminas de barbear, e por isso estava se ferindo daquela maneira. Uma outra mulher que conheceu as duas naquele mesmo período percebeu uma estranha cicatriz na bochecha da garotinha, mas a Marie rapidamente justificou que a marca foi causada por uma queda numa escada rolante. No dia 14 de junho de 1999, a Marie conheceu um homem chamado Carl Manning, de 27 anos de idade. Ele era o motorista do ônibus que ela utilizava todos os dias
para chegar ao trabalho e nesse período eles começaram a namorar. O Carl ficou completamente apaixonado pela Marie e em poucos dias de namoro ele acabou admitindo que ela era sua primeira namorada. Por outro lado, as pessoas começaram a demonstrar preocupação com a aparência da garota e suas estranhas cicatrizes. No dia 18 de junho de 99, uma denúncia telefônica foi feita para o serviço social da cidade de Brent, denunciando os possíveis maus tratos que a Victoria estava vivendo. Uma assistente social chamada Samantha Hunt recebeu a denúncia com preocupação e encaminhou um fax detalhando a denúncia para o Departamento de Assistência Social Infantil. Mas parece, pessoal, que ninguém se preocupou muito com essa denúncia, porque 4 dias depois, no dia 21 de junho de 99, a mesma denunciante retornou a ligação para o Serviço Social de Brent para confirmar que sua denúncia tivesse sido levada a sério, e então a assistente social Samantha garantiu que encaminhou a denúncia para o departamento responsável e que eles estavam tomando todas as medidas cabíveis. Mas a verdade é que ninguém estava fazendo nada e o fax que ela enviou foi colocado junto de uma pilha de papéis que ninguém se daria ao trabalho de ler. Enquanto isso, o relacionamento da Marie e do Carl se desenvolveu rapidamente, tanto que no dia 6 de julho de 99, Marie e Victoria se mudaram definitivamente para o apartamento do Carl, no bairro londrino de Haringey, e foi a partir desse ponto que os abusos contra a Victoria aumentaram exponencialmente. No final daquele mesmo dia, o gerente do departamento, chamado Robert Smith, estava colocando em ordem a papelada do escritório e foi somente nesse momento que o fax da Samantha recebeu um pouco mais de atenção. O Robert se deu conta de que quase um mês atrás o departamento tinha recebido um fax de uma assistente social detalhando os ferimentos de uma garota que possivelmente estava sofrendo abusos domésticos. Muito tempo mais tarde, o Robert admitiu que essa foi uma falha gigantesca do departamento que poderia ter mudado totalmente o curso da história da Victoria Climbié. No final das contas, no dia seguinte, dia 7 de julho de 99, o departamento enviou uma carta para o endereço da Marie, informando que haveria uma visita oficial do departamento, e no dia 14 de julho, realmente 2 assistentes sociais visitaram o endereço, mas não encontraram ninguém, porque a essa altura as 2 já tinham se mudado para a casa do Carl, o namorado da Marie. Mas obviamente naquela altura ninguém sabia disso. Uma coisa muito estranha aconteceu na sequência. No dia 13 de julho de 99, a Marie levou a Victoria para a Priscila, que continuava sendo babá da garota, mas desta vez a Marie fez um pedido bastante esquisito. Ela suplicou para que a Priscila ficasse com a menina definitivamente, porque o Carl não tinha se acostumado com ela e não gostava da presença da garotinha em casa. É óbvio que a Priscila recusou essa proposta, mas aceitou que a menina dormisse em sua casa naquela noite. Assim que a garotinha entrou para dentro, tanto a Priscila quanto seus filhos perceberam imediatamente que a Victoria estava cheia de machucados. Inclusive, ela estava com uma queimadura no rosto e diversos outros machucados na região dos olhos. Era bastante difícil se comunicar com a Victoria porque ela não falava inglês. E então no dia seguinte, a filha da Priscila levou a garotinha para conversar com a professora de francês do colégio local, chamada Marie Seder. A professora conversou por alguns minutos com a menina e recomendou que ela fosse levada ao hospital imediatamente. A Victoria foi levada à emergência do Central Middlesex Hospital e na sequência foi atendida pelo Dr. Rhys Beynon. Ele explicou que havia uma forte possibilidade de que os ferimentos não fossem acidentais. Ele encaminhou o caso a um pediatra que notou vários ferimentos. Quando foi perguntada sobre os ferimentos, a garotinha respondeu que foi ela mesma a responsável por todos eles. Mas o pediatra não acreditou nessa explicação
e por isso decidiu interná-la na enfermaria. Os médicos contataram a polícia e o serviço social, e ela foi colocada sob proteção policial e então foi impedida de deixar o hospital por 72 horas. Assim que chegou, a Marie disse calmamente aos médicos que a garota sofria de sarna e que os ferimentos foram todos auto-infligidos. Apesar de todas as desconfianças de diversos médicos e também enfermeiros, o pediatra Ruby Schwartz diagnosticou sarna e completou dizendo que foram os arranhões que causaram os ferimentos. O assistente do pediatra escreveu um relatório ao serviço social tranquilizando o departamento e garantindo que não havia caso de negligência por parte da Marie. Esse relatório causou bastante confusão no departamento, porque assim que recebeu o relatório dos ferimentos da Victoria, uma assistente social chamada Michelle Heine estava juntando toda a papelada para abrir uma investigação. E no meio disso tudo, ela recebeu o novo relatório do assistente do pediatra que atestava que estava tudo bem e que o departamento não precisava se preocupar. Muito tempo mais tarde, o pediatra Dr. Ruby Schwartz admitiu em seu depoimento que cometeu um erro terrível ao diagnosticar que a pequena Victoria estava com sarna, mas se defendeu, alegando que esperava que as assistentes sociais fossem continuar acompanhando o caso da garotinha. Já o Departamento de Bem-Estar Infantil colocou a culpa nos médicos e se defendeu alegando que seguiram as recomendações médicas. Enfim, ficaram ali um colocando a culpa no outro. E a garotinha que era importante, né? Não essa questão aí. Eu acho que houve muita negligência nessa parte. Mas o fato é que, por fim, as autoridades policiais decidiram suspender a proteção policial e permitiram que a garotinha voltasse para casa. E embora tivesse ficado determinado que a família receberia a visita regular de assistentes sociais, não se sabe o motivo, mas nos dias seguintes nenhuma assistente social compareceu à residência da família. Cerca de um mês depois, em 24 de julho de 99, Marie deu entrada na emergência do hospital carregando a Victoria nos braços. Ela estava com queimaduras graves na cabeça e diversos outros ferimentos. Só que dessa vez o hospital não encontrou nenhuma evidência de que a menina estivesse com sarna. Após alguns dias de internação, uma médica chamada Mary Rossiter escreveu em seu relatório que a Victoria estava mostrando sinais de negligência e abuso, tanto emocional quanto físico. Mas apesar de tudo isso, ela já estava bem melhor e estava liberada para voltar para casa. Em seu depoimento mais tarde, a médica explicou que a menina tinha melhorado de seus ferimentos e queimaduras, e por isso recebeu alta, mas que ela imaginou que a polícia e o Departamento do Bem-Estar Infantil iriam acompanhar de perto o caso da Victoria. E é isso que me revolta. No final das contas, todo mundo era muito cheio de boa intenção, imaginava que o outro ia cuidar, imaginava que o outro ia acompanhar, mas ninguém fez nada pela Victoria. Mas de fato, pessoal, uma assistente social e uma policial até foram designadas para o caso, e ficou acordado que elas fariam uma visita domiciliar no dia 4 de agosto de 99. Mas por incrível que pareça, a visita foi cancelada, e o motivo é bastante curioso. As profissionais ficaram assustadas ao saber que a menina estava com sarna, mas na verdade, nessa segunda internação, não foi encontrado nenhum indício de sarna, e aliás os ferimentos pareciam mais com marcas de fivela de cinto. Mas ficou aquela confusão, porque tinha documentos atestando a doença, depois tinha documentos dizendo que não era nada daquilo, e como essa é uma doença altamente contagiosa, as profissionais ficaram com medo e a visita foi mesmo cancelada. E daqui em diante foi só ladeira abaixo, viu, gente? Porque uma outra assistente social entrou no caso alegando que a família tinha se mudado de casa e que o caso deveria ser encerrado, porque ela abriria uma nova demanda dentro do seu departamento.
e é evidente que isso gerou uma guerra dentro dos departamentos e uma confusão por conta de questões hierárquicas. E basicamente um queria mandar mais que o outro. E por fim, a questão central, que evidentemente era a proteção da Victoria, meio que ficou de lado enquanto durava essa guerra de egos aí entre os departamentos. No final das contas, o que de fato aconteceu foi que a Marie esperou um pouco a poeira baixar e conversou com a assistente social e a policial da comarca de Haringey e explicou que a Victoria tinha derramado água fervente em si mesma para aliviar a coceira causada pela tal sarna e que tinha usado utensílios domésticos que causaram os demais ferimentos. Tanto a assistente social quanto a policial acreditaram nessa história e determinaram que os ferimentos foram acidentes e com isso fecharam o caso. Vocês têm noção? Elas fecharam o caso da menina. Ai meu Deus, olha, eu não sei nem como que eu consigo contar essas coisas pra vocês. A Marie, pessoal, decidiu que a Victoria não iria mais para o hospital e que na verdade ela precisava de cura espiritual. A Marie levou a criança para a igreja e mentiu para os pastores, afirmando que ela era a mãe da garota e que demônios estavam dentro da menina. Infelizmente, os pastores compraram essa ideia e então o pastor Pascal Oromi passou a fazer orações para que a Victoria tivesse forças para expulsar o tal demônio e chegou a admitir que acreditava que os ferimentos da garotinha eram provenientes da possessão demoníaca. Pois é. Em outro momento, a Marie levou a menina a uma outra igreja e o pastor chegou a desconfiar que a menina estivesse sofrendo abusos, mas naquela altura não tomou nenhuma providência. É difícil, né, pessoal? Num período de cerca de 3 meses, entre outubro de 99 e janeiro de 2000, o Carl, namorado da Marie, obrigou a pequena Victoria a dormir em um saco de lixo que ficava dentro da banheira da casa. E como ela estava impedida de utilizar o vaso sanitário, ela aliviava suas necessidades fisiológicas ali mesmo dentro do saco. A Marie chegou a denunciar aos assistentes sociais que o Carl tinha violado a intimidade da Victoria. Mas no dia seguinte, antes que o departamento tomasse qualquer atitude, ela compareceu para retirar a queixa. A policial e a assistente social que estava cuidando da família enviaram uma carta para Marie solicitando detalhes, mas essa carta nunca foi respondida e ficou tudo por isso mesmo, nenhuma ação foi tomada. A fim de cumprir a agenda do Departamento de Bem-Estar Infantil no período entre dezembro de 99 e janeiro de 2000, foram feitas 3 visitas à casa da família, mas ninguém atendeu a porta em nenhuma delas. E foi nessa altura que o supervisor do departamento escreveu no dossiê da Victoria que ela, juntamente com sua família, haviam se mudado e possivelmente teriam voltado para a França. Quase 2 meses depois, no dia 24 de fevereiro de 2000, a pequena Victoria foi levada inconsciente para a igreja. A Marie e o Carl entraram apressados no local e, após observar a situação da garotinha, o pastor decidiu que ela precisava de um hospital, e então um táxi foi chamado, e em poucos minutos ela deu entrada na emergência do North Middlesex Hospital. A garota continuava inconsciente e sofria de hipotermia, falência múltipla dos órgãos e desnutrição crônica. Por conta do seu estado bastante delicado, na sequência ela foi transferida para a unidade de tratamento intensivo do St. Mary's Hospital. Os médicos fizeram todo o possível para salvar a menina, mas infelizmente no dia seguinte, dia 25 de fevereiro de 2000, Victoria Climbié foi declarada morta. O relatório pós-mortem não demorou para sair e a patologista responsável pelo documento declarou que observou mais de 120 lesões e cicatrizes pelo corpo da menina e afirmou que aquele foi o pior caso de abuso infantil que ela já tinha visto. Ficou comprovado mais tarde que a pequena Victoria foi amarrada, queimada, escaldada em uma banheira com água quente, deixada vários dias sem alimento e também foi espancada. É evidente que toda a fraude envolvendo a adoção da menina veio a público, e então ela foi levada de volta a seu país, e seu sepultamento aconteceu em Grand Bassam,
uma cidade localizada próximo de onde ela nasceu, na Costa do Marfim. Marie Coal foi presa no mesmo dia que a Victoria faleceu, e seu namorado Carl Manning foi preso logo no dia seguinte. O julgamento teve início no dia 20 de novembro de 2000 em Old Bailey. Marie e Carl foram acusados de crueldade infantil e assassinato. Marie negou todas as acusações, e o Carl se declarou culpado das acusações de crueldade infantil e homicídio culposo quando não há intenção de matar. Os investigadores tiveram acesso ao diário do Carl, onde ele escreveu que a Victoria era o próprio mal encarnado, e que não importava o quão forte ele batesse nela, ela não chorava e muito menos mostrava sinais de que estava ferida. Quase um mês depois, no dia 12 de janeiro de 2001, ambos foram considerados culpados e sentenciados à prisão perpétua. O secretário de saúde do país abriu um inquérito público para investigar a morte da Victoria e as possíveis responsabilidades dos departamentos de bem-estar infantil. Mais de 250 testemunhas foram ouvidas, vários documentos foram apresentados e que indicavam que houve inúmeras falhas do departamento que poderia ter salvado a vida da menina. Diversos médicos que socorreram a menina também foram ouvidos e alguns deles foram até desligados do hospital. O inquérito também descobriu que foram desviados mais de 26 milhões de libras em verbas que deveriam ir para o bem-estar infantil e foram empregados em outros departamentos, sem que se tivesse de verdade comprovações do uso correto e legal desses recursos. A própria Marie foi convocada a dar o seu depoimento no inquérito público, e esse ficou conhecido como o primeiro caso da história da Inglaterra onde uma condenada foi convocada para testemunhar contra o Estado. Diversos funcionários dos departamentos de bem-estar infantil foram acusados criminalmente, e muitos deles alegaram insanidade mental. É isso mesmo, gente. Uma das supervisoras do departamento inicialmente se recusou a comparecer às audiências, mas depois que compareceu, afirmou que na época dos fatos ela sofria de doença mental. Bom, eu nem sei o que falar. O inquérito também ouviu todos os policiais envolvidos nesse caso e o relatório final ficou pronto em janeiro de 2003 e concluiu que o departamento realmente falhou em proteger a garotinha e que em pelo menos 12 ocasiões diferentes eles tiveram a chance de evitar a sua morte. O relatório, pessoal, tem mais de 400 páginas e 2 novos departamentos foram criados no país para modernizar o tratamento referente à violência e abuso infantil. Ainda como resultado do inquérito, gente, muitos funcionários, tanto do Departamento de Polícia quanto do Departamento de Bem-Estar Infantil, foram demitidos. Alguns, inclusive, foram proibidos de trabalhar com crianças novamente. Outros foram suspensos de seus trabalhos temporariamente e outros assinaram apenas advertências. O caso da Victoria Climbié mexeu até com questões políticas e relacionadas à discriminação racial. E por conta disso, diversas leis foram criadas a partir desse caso e houve diversas mudanças nas leis de proteção infantil. Mas a gente sabe que ainda não foram suficientes, né? Porque casos de abuso infantil no Reino Unido continuam acontecendo. E, inclusive, 7 anos depois do caso da Victoria, um outro caso acabou estourando nesse mesmo departamento de proteção à criança de Londres, que é o caso do bebê Peter, que eu trouxe aqui no canal e que vai estar aqui embaixo em um link fixado para você assistir. Então, assim, eles cometeram todos esses erros nos anos de 1999 e 2000, vários cargos ali foram perdidos, muitas pessoas exoneradas, muitas pessoas punidas, e no fim, 7 anos depois, eles fizeram a mesma coisa. É ou não é inacreditável? Bom, pessoal, depois que você assistiu o outro caso, conta pra mim lá nos comentários o que você acha desse serviço de proteção à criança. Porque eu, sinceramente, acho uma vergonha. E pra quem ficou até aqui comigo, pessoal,
Não esquece, por favor, de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Dá uma conferida se você está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, se inscreve, por favor, porque ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais. E eu crio os vídeos para vocês e eu quero ter vocês aqui pertinho comigo. Então, se não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Esse foi o caso de hoje. Eu fico por aqui. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.